Olá, boa noite. Olá. Tudo bem, gente? Então, deixa eu pontuar o que a gente vai falar, tá? Por que a gente tá aqui? Tem muita gente nova que não me conhece, então, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Cristiane Elias. Eu sou educadora clássica cristã em formação, há 7 anos estudando sobre educação clássica cristã. Sou escritora de um currículo de língua portuguesa que ensina a língua portuguesa de forma clássica. Nós, tem disponível do livro 1 ao livro 4. A ideia é fazer até o livro 7, ensinando a gramática do trivium do português e a lógica do trivium do português, que seria a morfologia e análise sintática, tá? Lembrando que a minha análise sintática é com foco em análise de diagramação, tá? Então isso aí é o que eu já tenho disponível. Porém, hoje estamos aqui para falar sobre narração. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a arte da narração. Depois eu vou colocar algumas coisas aqui do porquê que eu decidi fazer esse curso. E depois a gente vai abrir para pergunta, tá? Então vamos fazer um combinado? Oi, André, boa noite. Deixa eu ver aqui quem mandou boa noite. Então, boa noite para vocês, né? Sejam bem-vindos, né? E aí depois eu vou abrir para pergunta. Então, tem aí embaixo, tem uma interrogação? Coloca aí, porque aí eu vou no final. Oi, Marina. Aí eu coloco a resposta aqui para vocês, tá? Eu vou falando, eu olho a pergunta, porque senão a gente se perde. Vocês escrevem aqui, aí vai andando o comentário, aí depois pode acontecer de perder, tá? Então sou eu. Essa aí sou eu. E por que eu decidi fazer esse currículo de português? E a narração está dentro do que eu entendo que é dentro do currículo de português. Porque as mães me mandam perguntas sobre a escrita e não dá para eu parar, né, terminar o currículo de análise sintática para depois falar de retórica, sendo que a narração você começa com 6 anos, então por que não? E sendo bem sincera com vocês, então desses 7 anos que eu estudo, eu comecei a perceber que a gente estava fazendo retórica, mas eu fui fazer um curso de narração e eu pensei, eu ganho muito mais com a narração do que estudar essa coisa solta da retórica, tá? Sobre isso que a gente vai conversar. Então essa live aqui, esse curso, essa aula já está gravada no curso, tá? Mas sempre que eu faço o lançamento aqui, eu deixo uma live aberta. Então essa live vai ser a live aberta, vai ficar salva, espero eu. Se o Instagram não me trollar, eu vou deixar isso lá no site, tá? Vai ficar lá no site do curso, então vai ficar o curso lá, a descrição bonitinha, e o vídeo da aula lá, tá? Provavelmente no YouTube também, tá? E aqui também, acabou deixando aqui, tá? Então vamos lá? Vamos pra cima? Então a gente vai falar, eu vou dar uma introdução aqui do que seria a arte da narração. Claro, gente, que no curso eu vou falar de tudo. É um mapa da narração, tá? Em cima do planejamento, execução, checagem e análise, tá? Eu também, Ana. Saudade de você. Tudo bem? Então vamos começar. Pergunta, lembra lá na interrogação, coloca lá, no final eu vou tirar as dúvidas, tá? Então, eu vou olhar aqui porque meu computador tá aqui, tá? Então, a arte da narração. Narração é uma ferramenta flexível, pode ser usada como eu desejo, na hora que eu preciso. Então, você pode fazer narração no carro, você pode fazer narração nas férias, você pode fazer narração
na aula. Você pode fazer narração de literatura, você pode fazer narração de história, responde uma pergunta hoje. Você pode, tá? Então ela é muito flexível. A narração cresce com o filho, ela vai ganhando mais corpo ao longo dos anos. Então você vai incrementando, você vai aumentando. Você passa da narração oral, a narração oral nunca é abandonada, você passa para a narração escrita, depois você passa para a composição, tá? Já preparando esse aluno para escrever seus ensaios, textos, para provas, porque também a gente tem que viver no mundo real, né? Se você tem um filho que ele vai fazer um Enem, um professor, então você precisa preparar esse caminho desse aluno, tá? A narração é uma atividade humana que a criança faz desde muito pequena. Quando conta aos pais, por exemplo, sobre o passeio que fez com os avós, ela faz narração. Então, a narração é algo natural do ser humano. E o que eu entendo, tá? Então, pensem aí vocês. Eu uso material, eu falei disso nos stories hoje. Eu uso material de retórica, de progimnasmata, né? Que são os exercícios preliminares de retórica. Já fizemos com fábulas, com narrativas, com CREA. Tem vídeo aqui de CREA. Confirmação, refutação, e agora as meninas estão fazendo de commonplace, que é senso comum. Mas, estou falando aqui na sinceridade. A narração, ela tem um potencial maior do que progim. Na verdade, a narração faz parte desse exercício de progimnasmata, que são esses exercícios preliminares de retórica. Só que narração você não abandona, narração oral para o resto da vida. Eu li vários relatos de alunos que faziam narração obrigados, estudavam em escolas que tinham a prática da narração oral e que quando foram para a universidade abandonaram. Mas perceberam que tiveram que voltar. Por quê? Porque quando eles faziam as suas narrações silenciosas ou as narrações das aulas que assistiam, eles não precisavam estudar mais, porque é realmente isso que acontece, por isso que é natural, tá? O treino de narração torna-se em composição. Então, o que é a narração oral? A composição é a arte de ordenar fatos, pensamentos, ideias, porque a criança tem que compor tudo aquilo que ela está ouvindo que a mãe está lendo para ela, ou o professor. Então, ela tem que compor. Ela compõe o quê? Fatos, pensamentos, ideias. E aí ela tem que organizar isso e falar para o professor, para a mãe. Então, ela tem que apresentar, ela compõe na sua mente aquilo que ela ouviu e ela compõe e depois ainda fala verbalmente. Então, a narração, ela começa de forma mais simples. Então, a oral, ela vai passando gradualmente para uma narração mais difícil, tá? Que é a escrita, por exemplo, ou a própria composição, tá? A narração funciona como uma arte, como poesia e pintura. Porém, a criança já nasce com o potencial de narrar, todas as crianças, tá? Vai ter um módulo lá no curso, eu até recebi um depoimento de uma mãe semana passada falando sobre narração com crianças especiais. E no caso dessa mãe, ela confirmou aquilo que eu montei na aula, de que o filho dela tinha autismo e ele narrava, desenhando, fazendo bloquinho, isso tudo vai estar no curso, tá? Então, nós nascemos com esse potencial. A narração substitui o ensino, isso aqui marca isso, tá? Nem que se você não comprar o curso, marca isso. Narração substitui o ensino artificial da retórica e treina o aluno na arte da retórica. Foi o que eu falei hoje nos stories. Quando o aluno ele narra, vamos supor que o teu filho narrou, ele já está na idade de fazer uma composição. Quando ele vai fazer uma composição em cima daquele texto oral que ele narrou oralmente, esse texto é diferenciado, não é
igual, um textinho decorado com formulinha, introdução, que eu falei nos stories também hoje, né? Desenvolvimento, clímax e resolução. Não é. Todos possuem habilidade para narrar, todos. Claro, a gente vai ter diferença, cada criança é única, cada ser humano é único, né? Então, o curso é justamente para isso, para direcionar. Eu faço vários questionamentos lá e você vai ter que ver isso dentro da sua realidade. Por isso que esse curso não é um curso para as crianças, é um curso para as mães, para os educadores. Para que os educadores tenham ciência disso e consigam aplicar com os seus. Eu faço isso com as minhas. E vocês vão aprender para passar para os seus, tá? Um relatório de 2007, o último disponível, diz que apenas 1% dos alunos que terminam o ensino médio americano, o high school, né, conseguem escrever textos sofisticados e bem organizados. 1%. 1% desses que chegam na faculdade conseguem escrever esses textos sofisticados. Por quê? Porque é escrita artificial, é formulinha, não consegue raciocinar e pensar, não consegue ordenar, não consegue compor. Agora, você vai aprender a fazer isso desde os 6 anos. Agora, você imagina você fazendo isso dos 6, narração oral não para nunca, né? Mas o curso, eu estou fazendo um curso que pega uma faixa dos 6 aos 16. Então, são 10 anos. 10 anos de treino. Como é que esse aluno vai escrever? Vai escrever muito bem. Através da narração, os alunos se tornam bons pensadores e bons escritores. Por quê? Porque a narração, ela ativa a análise sintética. E não a análise, esqueci o nome, mas a sintética é aquela que correlaciona. Eu já tenho visto isso aqui em casa, né? As meninas, que a Rafa narra, então a Narra faz correlações, às vezes com a Bíblia, às vezes com situações. Por quê? Porque ela narrou. Tá? A narração não inibe o aluno. Ele não se vê encurralado para escrever um texto que não está preparado. Ele não, porque ele está, né? Ele é o texto puro, é o autor ali, ela ouvindo e narrando. Ele simplesmente fala o que sabe. Porém, esse exercício trabalha muitas áreas, exercitando a arte. Então, também no curso eu vou falar sobre isso, ciência e arte. Né? Quando a gente fala de educação clássica, cristã e educação clássica, a gente fala do quê? Das artes liberais. As artes liberais não são ciências liberais. As artes liberais precisam ser treinadas. Então, você tem, por exemplo, uma bordadeira. Uma bordadeira, ela pode saber tudo de linha, ela sabe tudo de linha, de agulha, padrões, quais padrões são bons. A Isa agora tá bordando ponto cruz. E a gente comprou uns bordadinhos para ela dos Estados Unidos e algumas linhas faltaram, então ela já sabe que ela não presta. Mas por que ela sabe? Porque ela pratica a arte, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da arte da retórica, a gente está falando de uma prática de retórica, de escrita e fala, que você, com a narração, você vai pavimentar esse caminho. Quando chegar na época de escrever textos, para vocês terem uma ideia, a partir dos 16 anos, esse aluno já está apto, se ele começou nesse mapa que eu vou passar, ele está apto a escrever 1000 palavras no texto. 1000 palavras, tá? Isso não sai do nada, não é igual aqui, né? Que, eu tenho que tirar da cachola, ou aquela redação horrorosa que a gente tinha que fazer, composição, como conte-nos sobre suas férias, coisa chata, aqui não, tá? Quando o aluno narra, aumenta seu nível de concentração. Gente, isso aqui é surreal. O aprendizado acontece quando o meu aluno explica o que ele sabe. Esse é o verdadeiro aprendizado. Charlotte Mason dizia que
Não existe educação, existe autoeducação. A narração é isso aqui. Então, o papel do educador é direcionar, é planejar qual livro. Isso tudo tem no curso, tá? Funcionou, não funcionou, tudo. O papel do educador é o planejamento, mas a execução da narração é do aluno, não é do educador. Eu falo no curso, mas assim, o que eu percebo? Acontece um maravilhamento. Porque a criança fala, puxa, eu ouvi, eu compus, ela entrou dentro daquele cenário que ela ouviu quando ela narra. Tá baixo o áudio? Muito? Nossa, eu tô de fone, vou falar mais alto então. Não é o seu celular que tá baixo? Vê se melhorou. Oi, Pri! Então, vê se aqui melhorou, gente, porque eu tô falando alto, eu já até pus o fone porque tava ruim. Aqui estão falando que tá bom, Ana. Veja aí, gente, se melhorou. Senão eu falo mais alto. Eu já falo alto, eu posso falar mais alto. Bom, vamos lá. Então, quando o aluno narra, aumenta seu nível de concentração. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa, né? Eu agora me colocando no lugar de mãe. Eu uso um currículo de Progin há 4 anos. As meninas fizeram vários exercícios. A Rebeca falou que tá bom. Então tá bom. Só que na narração é diferente. E a Rafa, minha filha mais nova, ela tem uma tendência a dispersar. A narração está treinando a Rafa no hábito da atenção. E esse hábito da atenção, ele repercute em várias áreas. Por quê? Porque a mente não fica vagando. A criança começa a ter um treino de atenção. Tá? Alguns dos ganhos são muito mais, são inúmeros, tá? Mas esses são alguns. Uma arte é algo para se praticar e não algo para se saber. Ciência deve se saber. Arte se pratica. Então, exemplo, a bordadeira que borda e pessoa que sabe tudo sobre bordado, mas não borda. Então, eu posso saber tudo, tipos de texto, eu posso saber a estrutura de um texto, eu posso saber fazer refutação e confirmação, eu posso saber CREA, eu posso saber colocar a troca de sinônimos e antônimos no meu texto, eu posso trocar o meu personagem por um personagem que seja parecido. Se eu estou falando de uma fábula, então tem uma fábula que tem uma raposa, eu vou colocar um animal que também represente essa coisa do ardil. Eu posso saber fazer isso, super posso. Porém, se eu não fizer, eu não estou exercitando a arte. E a questão é essa, que a narração é a prática da arte da retórica. Por quê? Quando o seu filho está narrando, ele tem que treinar elocução, volume, o que ele está lendo. Ele tem que saber se tem vocabulário no texto que ele não sabe. Ele tem que saber. Tudo isso está no curso, gente. Tudo isso está no curso. Só que você já começa com 6 anos. A partir dos 6 anos, você começa a fazer esse treino. Quando chegar nos 16, ele já está escrevendo super bem, porque ele foi treinado. Não só isso, eles são treinados, a narração possibilita você treinar nas 3 artes. Você treina a gramática, você treina a dialética e você treina a retórica. A própria narração é a gramática. A dialética, você fazer um bem bolado, vamos conversar sobre esse texto. Se você tem mais filhos, ou você só seu filho, ou o professor com os alunos, se você dá aula particular. E a retórica em si é escrever um texto sobre aquilo, um discurso, um debate, ou fazer um debate. Vocês percebem? Então não tem porquê. Por isso que eu fiquei desesperada. Silvana, coloca a pergunta lá, por favor, gente. Quem tá chegando, coloca a pergunta lá na interrogação, porque senão vai passando, aí eu não vou conseguir voltar, tá? Eu vou me perder, por favor. Então,
A narração proporciona isso. Então, por que aconteceu comigo? Né? Eu estudando, aí eu vi um módulo no meu curso, eu falei, vou estudar esse negócio aí. Senti aquele ímpeto de estudar. Por quê? Porque no meu material de progin tem narração, mas não dessa forma, não nessa profundidade, sabe? Aí eu falei, vou estudar. Então, depois de 3 cursos e 4 livros, além de toda a bagagem já de educação clássica que eu tenho, né, de quase 7 anos de estudo, eu falei, gente, isso aqui é uma bazuca, isso aqui é uma alavanca, tanto é que o nome do curso é a alavanca a narração, a alavanca da retórica, porque realmente ela alavanca. E eu estou vendo isso, assim, o retorno que eu tenho das meninas, das minhas filhas, é gigante. A qualidade dos textos. A Rafa, eu postei, eu acho que eu vou colocar no curso, mas ela escreveu um texto se colocando no lugar do Sr. Losna, da Matilda, do Roald Dahl. Gente, é fantástico. Ela pegou a ironia, porque em inglês tem essa ironia deles, né? Ela pegou aquela ironia do Sr. Losna e pôs no texto dela. O que aconteceu aqui? Ela incorporou aquela substância do Roald Dahl, daquela riqueza do texto, daquela ironia com o Sr. Losna, ela pôs para ela. Então, o ganho disso, nenhum livro didático vai dar para ela. Nenhum. Mas a prática da arte está tornando a minha filha uma artista da escrita. É isso, tá? Então, só para pontuar. Até aí tudo bem, gente? Tá? Então, o que eu ia falar sobre narração nessa live é isso aqui, tá? Só para uma pequena introdução, tá? Deixa eu ver as perguntas, então, tá? Vamos lá. Se tiver pergunta, manda para interrogação, tá? As suas meninas começaram a treinar narração com qual idade? Ana Patrícia, né? Ana Patrícia, 3 meses. Do jeito que eu tô fazendo, do jeito que eu ensino no curso, 3 meses. Por quê? Porque daquilo que eu tinha visto nos cursos que eu fiz, de todos os livros que eu li, não tinha essa profundidade, tá? O que eu percebo? Em 3 meses, como a Rafa já tem 12 anos, né? Isabela sempre foi uma narradora natural, tá? Sempre foi. Então, para Isabela, e ela tem 15, então para Isa é muito mais fácil, tá? Pela questão do amadurecimento, ela é mais velha, ela já tem facilidade, muita facilidade com linguagem. Agora, com a Rafa, o ganho que eu percebi foi gigante, porque ela melhorou essa questão da atenção, eu consegui perceber também esse ganho da escrita dela, fantástico, gente, é fantástico, eu me divirto. Diferente dos exercícios de progin que ela faz. Porque ela tá narrando um livro que ela gosta, então ela realmente aquilo faz parte dela. Tá bom? Eita! Eu vou excluir a sua para não me perder. A Marina perguntou, e Cris, quanto tempo de acesso ao curso? É vitalício, tá? Meus cursos, por enquanto, são todos vitalícios. Então, eu tô lançando esse, você vai comprar e você vai ter acesso para o resto da sua vida, tá? Não vejo por que limitar isso, tá bom? Mas tem sido uma pergunta recorrente, tá? A Andrea perguntou, como começar narração com adolescente? Vai ter uma aula sobre isso, tá? Você vai ver lá o desenrolar, deixa eu tirar as perguntas, o desenrolar do adolescente, você vai encontrar resistência, por causa da idade, mas persista, tem que ter paciência. Eu falo isso muito, paciência, 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 é um jogo longo, é igual emagrecer. Sabe aquela coisa que a pessoa emagrece muito rápido, depois ela não consegue, ela aí engorda muito rápido também. Não, tem que ser emagrecimento lento, devagar. Mesma coisa aqui, tá? Karen Andreola fala que, e eu concordo com ela, narração é um ato de fé. Você tem que ter fé. Por quê? Porque você está plantando uma castanheira, uma... Oh, meu Deus, como chama aquela fruta que é lá do Oriente? Que demora 70 anos para crescer uma árvore. Então, essa
essa é uma prática que você não vai ver resultado, mas rápido, mas você vai ver. Você tem que persistir todo dia. Um pouquinho que seja, mas você vai ver o resultado. Eu tô vendo o resultado na Rafa. E a Isa praticamente faz tâmara. É isso, tamareira. Não demora? Só que você vai ver. Você vai ver o resultado. Mas vai demorar. Não é igual um pé de alface ou um feijãozinho que você planta e já não é. Mas tem que ter paciência. Muita paciência, tá? Porque cada criança é única. Às vezes você tem mais de um filho, um responde de um jeito, o outro responde de outro. E você tem que ter essa sensibilidade, sabe? O que eu falo no curso 1 tá aqui, tá? Mas o que eu vejo de narração é muito do escoler. É como se fosse uma mesa preparada e vocês vão comer uma refeição juntos, desfrutando da presença de um do outro e daquele autor. Do que aquele autor tá colocando de refeição para vocês. Eu vejo assim. Meio poético, né? Mas é como eu vejo. Deixa eu ver. A narração pode ser usada como forma de avaliação, já que através dela, sim, podemos saber o que a criança aprendeu. Com certeza. Eu acho, é a forma mais natural de você saber o que uma criança aprendeu ou não, porque se ela não souber narrar, é porque ela não aprendeu. Ela só narra aquilo que ela aprendeu. É fantástico, né? É muito maravilhoso, gente. O que mais? Minha filha narra muito bem oralmente, mas na hora de escrever ela trava. Então depende da idade, né? Depende da idade. Lá no curso eu dou todo o mapa. E como que é essa introdução? Como que você passa da narração oral para escrita e você tem que avaliar? Depois eu vou fazer uma aulinha lá curtinha sobre PDCA. Então você planeja, você executa, você checa e você analisa, né? Às vezes não é o tempo ainda, então você tem que esticar. Então tem tudo isso lá bonitinho, tá? Deixa eu ver o que mais. É muito jovem, não. Narração não começa com 8 anos, não, de jeito nenhum, tá? O que mais, Andréia? Como começar narração com adolescente, que você me perguntou, né? No curso tem tudo, tá? Mas o que eu falo pra você, tenha paciência. Mas dá certo, funciona, tá? Quantos dias por semana seria necessário para praticar narração para cada idade? Eu falo isso no curso, tá? Depende. A gente põe esses direcionamentos de narração oral, então assim, narração oral não se exige antes dos 6 anos. Claro, se a criança fizer uma narração informal para você, fui fazer um passeio, tô contando tudo para minha mãe. Assisti um filme, tô contando tudo para minha mãe. Isso é narração oral também, mas exigir só a partir dos 6, tá? E aí vai incrementando isso e vai passando de uma fase para outra, incrementando. É aquilo que eu li aqui sobre a arte de narração, é uma coisa que ela vai crescendo junto com o aluno, tá? Eu faço todo dia com a Rafa, tá? De segunda a quinta. Você vai disponibilizar o combo dos cursos que você tem? Não, Silvana. Esse curso eu estou disponibilizando agora. Teoricamente ele vai ficar até segunda-feira, tá? Disponível, vamos ver. Até segunda-feira, porque a gente tá lidando com feriado também, depois eu não sei quando eu vou lançar de novo, tá bom? Esse não é um curso que vai ficar disponível. E ele é um curso que ele entra mais no currículo de língua portuguesa. Ele não entra, porque eu tenho 2 linhas de trabalho. Eu trabalho com a pedagogia clássica cristã, tá? Que é o meu curso 1. E eu trabalho com língua portuguesa. Ele atende os dois, mas o enfoque aqui é para o currículo de língua portuguesa. Por quê? Para essa mãe ter essa bagagem, ter esses anos para trabalhar com a narração, para preparar esse caminho para a retórica lá na frente, tá? O que mais? A Isabela perguntou, minha filha já vai fazer 11 anos e ainda tem muita resistência à narração escrita, talvez não seja a hora. Como é que é essa narração escrita? De que texto? Tudo isso eu falo no curso. Que lista de livros é essa que você usa?
Quais são esses livros que você está narrando? Tudo isso é extremamente importante, tá? Tudo isso eu falo no curso, porque é o como. Vocês imaginam o seguinte, que eu pego toda essa minha bagagem de educação clássica, eu jogo junto, né? Quando eu falo, como é que é isso? Eu tô falando do Scolei, que é um princípio clássico pedagógico. Então, quando eu tô dando esse curso, eu não tô falando só de narração isoladamente. Quando eu comecei a educação clássica com as meninas, lá em 2017, comecei a estudar em 2016, eu fui ler o livro de Charlotte. Gente, eu não entendi nada, né? Eu usei o livro de Charlotte, o inglês, não foi nem o traduzido da Arielle, faz parte do arcabouço do curso, e eu entendi tudo, e eu amei, tudo que eu li ali fez tanto sentido, mas por causa dessa bagagem. Então, quando eu falo de coisas no curso, eu estou levando em conta também os princípios clássicos pedagógicos, né? Do mútuo, não multa. Então, a gente estuda poucas coisas com profundidade. Quando você está fazendo narração, você está fazendo isso. Qual mais? O próprio Scolei, que é aprender enquanto você relaxa. É uma atividade que exige muito do cérebro, mas é uma atividade natural. No começo é ruim, claro, tudo no começo é ruim, mas depois que a criança pega o hábito, ela é treinada no hábito da atenção, tudo faz sentido, entendeu? É muito mais tranquilo. O que mais? As aulas já estão disponíveis na plataforma, Cris? Então, como a gente tem um probleminha, né, que às vezes tem umas pessoas que compram o curso, vem tudo e aí cancelam, eu liberei só as aulas de fundamento, do fundamento. São as 3 primeiras aulas, as demais ficam liberadas 8 dias depois que você comprar, tá? Porque essa pessoa também pode assistir as 3 primeiras aulas, não gostar, tá tudo bem, pode cancelar, mas essa pessoa vai ter visto só 3 aulas, que é o justo. Infelizmente, a gente precisa ter esse tipo de atitude por causa de alguns, tá? Mas as aulas estão todas lá. Só não estão as aulas de Progame, porque essas aulas de Progame eu vou fazer essa semana, tá? São 2 aulas, eu vou falar de Progame nas matas e depois vou falar sobre confirmação e refutação, que é um exercício de Progame. Certo? Acesso é vitalício, Isabela. Por enquanto, meus cursos são assim. Existe uma forma correta de fazer a narração escrita? Existe. Ou a criança pode escrever na mesma forma que ela falaria. No curso, eu explico certinho como tem que fazer, tá bom? Por idade, como introduzir isso, quantas vezes por semana, tudo isso vocês vão ter acesso lá, esse como, tá? Então, é um mapa mesmo. Primeiro eu falo dos fundamentos, do porquê, quem que fala disso, começou aonde. Não foi Charlotte, gente. Narração não é de Charlotte. Charlotte é a nossa mais próxima, que é uma contemporânea, vamos dizer assim. Mas isso aí vem lá dos gregos, tá? Narração vem lá dos gregos. E se a gente for olhar para a tradição oral dos hebreus, era narração, né? Não tinha rolo para todo mundo, não tinha os livros, todo mundo tinha em casa, não. Tinha no templo. Eles iam, viam e depois narravam em casa. Funciona? Mas lógico que funciona, gente. 6.000 anos de tradição oral não funciona? E por que a gente não vai usar? A gente precisa usar, né? Quem tiver pergunta, põe lá na interrogação, tá? Então, o que eu queria dizer é isso, tá? Esse curso, só efetivamente narração foram 4 meses. Porém, não são só 4 meses que você está comprando. Você está comprando 7 anos de estudo. Diria mais, você está comprando capacidade de ler inglês, de ter acesso a autores que se você fala só português você não teria. Autores que conhecem toda a linguagem, como que funciona, o que é educação clássica e traz tudo isso, tá? Não é só narração. A gente está falando de educação clássica, a gente está falando de linguagem. Tá tudo isso aí nesse bolo, tá?
Então, olha só, vocês vão ter acesso a uma lista de livros, eu fiz uma curadoria de livros por idade de língua portuguesa. Só isso aí já vale uns 500 conto, porque eu sei que tem curso aí que custa isso aí só com uma lista de livros, tá? De língua portuguesa traduzidos. Da Amazon, tô falando aí de sebo. É Amazon, tá? Então, se você olhar, né, às vezes a pessoa me pede desconto. Gente, esse curso vale muito mais. O valor dele é muito maior do que o preço que eu tô cobrando. Justamente para quê? Para que você compre, você use e você vai ter 10 anos aí de currículo garantido, preparando o seu filho para escrever, tá? Que é um problema. Eu sei que é um problema. Porque eu recebo mensagem das mães desesperadas. Deixa eu ver o que a Rosinha escreveu. Tenho aprendido com você a prática escolar. Tem sido um diferencial para mim mesma e para Sara. Minha filha também. Então, isso tá dentro do curso. Porque eu falo todo o tempo, vai devagar, cuidado. Não é assim, não puxa corda, tenha paciência, é um jogo longo. Isso é escolar. Então, eu não estou falando aqui simplesmente, secamente de narração. Não é Ctrl-C, Ctrl-V de livro. Isso aqui é a minha bagagem inteira de 7 anos de estudo, de prática com as minhas filhas. E do retorno, eu posso falar para vocês, eu vou filmar, vou colocar no curso, a Rafa fazendo narração. Depois acho que ela até vai filmar eu fazendo também. A minha, vocês me perdoem, né? Porque a minha é terrível. Tô fazendo junto com ela, mas a minha é terrível. O ganho que eu percebi nas duas não tem preço. Não tem preço, tá? Vamos ver aqui. Mais perguntas, né? A Rebeca, vai ter algum material de transcrição no curso? Então, tem todas as apresentações, né? Para quem já comprou, já estão lá, dessas 3 primeiras aulas, já estão lá. Então, tem lá, porque fiz a apresentação, eu vou lendo e vou comentando, tá? Cris, refutando, então deixa eu escolher essa aqui. Refutação e confirmação fazem parte da retórica do Trivio? Fazem parte de prognosmata, que são os exercícios preliminares de retórica, que foram os exercícios que os gregos criaram e os romanos aperfeiçoaram, e fazia parte desses exercícios da retórica, tá? Então, quando o cara lá estudar com Quintiliano, ele aprendia a confirmação e a refutação. Só que eu vou trazer isso de uma forma muito mais... Porque tem vários livros que são muito chatos e... Sabe, aquela coisa da ciência? Não, aqui eu vou ensinar a fazer a arte dessa ferramenta dentro de Progin, confirmação e refutação. Então, para ela tá evoluindo demais, demais mesmo, uma graça. Sim. Você vai ter que avaliar isso dentro do que é o teu filho, a sua rotina, a resposta dele, quanto tempo vai ficar assim, você vai incrementar, você vai reduzir. Tudo isso você tem que avaliar como mãe ou educador, né? E você vai construindo essa história junto com ele, tá? O que mais? O que eu ia falar? Então, vamos lá. Então, se a gente for falar, né, do preço e valor, eu estou entregando muito valor, tá? São esses 7 anos, mais o tanto dos anos lá que eu estudei inglês, desde os 9 anos, para estudar tudo isso, depois estudar educação clássica. Então, muitos dos conceitos da educação clássica estão dentro do curso, tá? Eu falo de coisas que eu comento, né? Coisas que eu ensino no curso 1, então se a pessoa fez o curso 1, vai entender a minha linguagem. Quem não fez também vai entender. Mas vai fazer essa correlação, entende? Porque faz todo sentido. É muito mais natural. É natural. Narração é natural. O que mais? Quem já comprou? Tem o grupo no Telegram. Como que vai ser a nossa interação no Telegram? Como? Porque às vezes assim, né, gente? Eu tenho o grupo dos meus livros. Eu não dou consultoria, porque às vezes vem uma pergunta lá muito específica. Eu não tenho tempo de parar, eu vou olhar. Não tenho. Agora aqui não, aqui é, Cris, eu tô lendo esse livro tal e tá acontecendo outra coisa. Ah, faça assim, eu posso dar dica, tá?
Então, isso vai acontecer dentro desse grupo. Importante também é essa força, né? Essa força-tarefa das mães. A gente trocar ideia e figurinha, porque às vezes, olha, ele é menino? Ah, você já leu aquele livro tal? Aquele livro é bom, aquele livro deu certo aqui na minha casa. Ah, tá bom, vou usar. Então, é para essa troca, tá? Vai ter isso. Então, a Rebeca perguntou, vai ter grupo no Telegram no curso? Vai, tá? Já tá lá. Já tá na aba de apresentação, já eu coloquei lá o link, tá? Pode entrar. 2 pessoas já entraram, mas teve mais gente que comprou, não esquece de entrar lá. Justamente para essa troca, tá? Que mais? Olha lá. A Rosinha tá fazendo curso 1, sou suspeita, né? Curso 1, vou dar um conselho aqui. Se você não comprou, se planeje para comprar, porque eu vou pôr quando eu não sei. Módulo novo lá, e aí eu vou subir o preço. Quem comprou vai ter acesso, porque eu sou assim, né? Quem investe no começo, quem fala, eu vou investir nessa mulher aí. E aí fica com os bônus depois, porque a minha ideia é essa, né? Porque ali a gente fala de fundamento, então tem outras coisas que eu não falei que precisam entrar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou educar em casa, aí ela acha que, ah tá, é só tirar o filho da escola. Não é assim. Exige demais, principalmente da mãe. Tem que ter uma concordância da família, né? Como é que é esse ambiente do lar? Certo? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, o que eu queria falar assim, meu marido falou isso, né? Vocês já conhecem aquela história, né? Tinha uma fábrica e tinha uma máquina quebrada e tava lá consumindo um monte de dinheiro porque a máquina estava quebrada, não estava produzindo. E aí chamaram um cara especialista daquela máquina e a máquina tinha ficado parada uma semana e aquele especialista chegou e apertou. E aí, tá, meu amigo, você vai vir aqui arrumar minha máquina? Quanto é? Aí ele falou, é 1 milhão. 1 milhão para arrumar essa máquina. Ah, tá bom. Então, aí acharam que o cara ia dar pirueta, se enfiar lá dentro e tal, e ele simplesmente foi lá e pegou uma chave e apertou o parafuso certo. Nossa, mas você tá cobrando 1 milhão para apertar um parafuso certo? Que absurdo. Não, mas eu tô cobrando 1 milhão porque eu sei qual o parafuso que eu tenho que apertar. Então, meu curso é isso. Você não está comprando uma solução seca, é de uma pessoa que sabe do que está falando dentro da educação clássica. Sim, né? Não estou querendo ser arrogante, mas dos estudos que eu faço, eu senti que a narração é indispensável. É algo que é tranquilo de fazer, claro, demanda um esforço, paciência, mas dentro do que é o que eu estou vendendo é muito barato, ele vale muito mais, sabe? Você resolveu um problema de 10 anos, preparando o seu filho para escrever, e ele vai escrever. Com 14 anos ele já estará compondo, ele já estará escrevendo. Então, o valor que eu entrego é um valor superior ao preço do curso, tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Tarará. Deixa eu fechar aqui. Se não, é isso. Eu vou encerrar aqui. Então, acesso vitalício, tá? Tem a questão dos parcelamentos lá que vocês podem fazer. Acho que é o cartão, tem pagamento com Pix. Infelizmente, é só isso que o IFA libera. O que mais? Infelizmente, né, tem essa questão dessas possibilidades de pagamento. É um curso que não vai ficar disponível, tá? Eu abri agora, mas eu vou encerrar. Segunda-feira de manhã ele sai do ar. Ah, o valor não falei, né? Então, o valor dele de lançamento, porque sempre em lançamento eu faço um preço melhor. É 480, mas o preço dele é 580, tá? Então, quando eu lançar o ano que vem, eu não sei quando, ele vai sair por 580, tá bom?
Porque é o que eu tô falando. O que eu entrego de valor, só a lista de livros vale R$500. Tá? Curadoria que eu fiz toda com livros da Amazon. Você pode até procurar no sebo, mas na Amazon você vai entrar lá, põe o nome e você vai conseguir comprar o livro. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Acho que é isso. Além de Progin, né? Que Progin é um bônus desse exercício de confirmação e refutação. Tá, Cris, o que é confirmação e refutação? Confirmação e refutação é o seguinte: eles vão ler um texto, avaliar fragilidades que são listadas, essas fragilidades, e eles vão refutar essas fragilidades dentro de um texto, com introdução, com desenvolvimento e epílogo, que é conclusão. Então, eles não vão aprender a escrever? Vão, né? Eles vão aprender a confirmar ou a refutar. Não, eu li esse texto, eu quero em cima da confirmação. Então tá bom. Então, dentro da confirmação, o que é forte dentro desse texto, que eu acredito, da mesma forma, com introdução, desenvolvimento e epílogo, que seria a conclusão. São 10 anos de um fardo, tirando das costas das mães que ficam perdidas com relação à escrita. Tá? Então, esse valor é nesse lançamento, tá? Então, é até segunda-feira de manhã. Depois disso, eu tiro do ar, não vai ficar disponível, igual o curso 1 tá o tempo todo disponível. O de narração não, justamente porque eu quero dar esse suporte ali no Telegram. A Rebeca tá perguntando, Progin é diferente de narração? Narração está dentro de Progin, tá? Mas Progin é como se fosse um guarda-chuva, com várias coisas aqui dentro. Narração está dentro de Progin. Porém, narração, eu entendo, né? Como se fosse uma base para sustentar esse guarda-chuva. É como eu vejo hoje. E que eu não tinha ideia, noção disso. Se eu tivesse começado isso lá em 2019, as meninas hoje iam estar escrevendo coisas maravilhosas. Deixa eu ver. A Adri falou, Deus te abençoe, Adri. Obrigada. Também, sou sua fã. Vai. Eu acho que é isso, gente. Tem umas perguntas aqui que não estão saindo nem a pau. A Nidiane também está fazendo o curso 1. A Nidiane já é das antigas aqui. Então é isso, minha gente. Mais alguma pergunta? Senão a gente encerra por aqui, tá? Então as aulas já estão todas lá, só de Progin que não, porque eu quero fazer uma coisa bem detalhada, bem explicadinha. Vai ficar salva. Essa aqui vai pro site, né? Se vocês não acessaram, dê uma olhada no site, lá eu tenho o currículo de língua portuguesa, tá? Desde o livro 1 tá indisponível, eu vou terminar aqui o curso de narração, vou correr pro livro 1, para ver se eu consigo colocar ele no ar de novo na Black Friday, vamos ver. E 2, 3 e 4, provavelmente o livro 5 vai ficar pro ano que vem mesmo. Mas assim, eu tô com aquele alívio de consciência, sabe? Tá bom, de retórica estão amparadas. Então ele tá bem mais direcionado ao meu currículo de língua portuguesa do que essencialmente da educação clássica cristã, tá? Porque eu tenho esses dois ramos aqui que eu trabalho aqui. Deixa eu ver, fica aparecendo. Tá. Quem fizer o curso vai entender? Vai. Por quê? Eu vou fazer uma aula, eu não ia fazer isso, mas eu vou dar uma do que é Progin e vou dar essa aula de confirmação e refutação, explicando passo a passo de como esse aluno vai fazer. E eu tenho uns projetos aí para confirmação e refutação. Vamos ver se dá certo. Vai entender. O que outra coisa que esse aluno vai entender, né? Esse aluno vai ter acesso a um livro. Eu não achei de autores de língua portuguesa, é um autor americano. Esse livro tem que ser lido 2 vezes por ano. Para quê? Para refinar essa escrita, né? Eu coloquei umas sentenças ontem nos stories, não sei se todo mundo viu, mas assim, não tem sujeito, não tem verbo de ação,
fica uma coisa fraca. Isso tudo o aluno, ele mesmo, vai ter que fazer essa análise do texto dele. A gente está falando aqui já de um aluno de 14, 15 anos. Perceber, está repetitivo o meu texto? Eu não estou usando os antecedentes, os pronomes, substituindo os substantivos. Como que estão esses verbos? Eu estou repetindo, estou colocando muito verbo de ligação, muito verbo auxiliar. Eu já posso, né, usar um verbo no futuro, sabe? O aluno vai... Eu estou amparando esse aluno nisso também. O caminho é muito... O pessoal de Charlotte até não gosta que os alunos estudem escrita. Porque o que eu percebo, né, é que eu sou meio... Algumas coisas que eu não concordo muito, mas eu acho que tem que corrigir erro de ortografia, eu acho. E o aluno ter esse senso de escrever, reescrever, observar suas falhas, perceber se está repetitivo. E esse livro que eu indico no curso, ele ajuda muito nisso. É um livrinho maravilhoso, tá? De autores de língua portuguesa, eu não encontrei. Esse é um americano, mas tem um livrinho traduzido que vocês vão ter acesso, tá? E tem também currículos mais pesados, que seriam currículos para o college ou faculdade, que prepara esse aluno assim, pesado mesmo, sobre escrita, tá? Isso também vai ter na bibliografia do curso, tá certo? Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Se não tiverem, gente, eu vou encerrar, tá? Lembrando, então, que esse preço é R$480, até segunda-feira de manhã. Vai sair do ar depois, não adianta chorar. E eu não sei quando eu vou lançar de novo. Quem comprou, entre no grupo, já está disponível lá na minha abinha de apresentação, já está lá o link. Clica lá, entra, vai assistindo, tá? E entra lá para trocar ideia. Encontrou dificuldade, coloca lá que a gente tá lá para isso, tá bom? Acho que é isso, gente. Tudo bem? Então é isso, fiquem com Deus. Qualquer coisa me manda em direct, eu vou respondendo, tá? Um abraço. Não tem mais nenhuma pergunta mesmo? Não. Então um abraço, fiquem com Deus e tchau.